E não era tu, planeta. E não era tu que tava esquentando? Não, peraí. Não tava aquecimento global, não foi? E esse frio que eu tô sentindo? Porque assim, né? Se tá fazendo frio, não tem aquecimento global. Vamos ser sérios, né? Vou até tomar o meu bom café, porque se eu não tomar, o aquecimento global ou o frio vai esfriar ele. Esse discurso de negacionismo climático vem ganhando cada vez mais espaço, mas é totalmente equivocado. E nós vamos te mostrar o porquê. O negacionismo, sem nenhum embasamento científico, está gradualmente se difundindo, não só no meio social, mas também no meio político, com os grandes influenciadores das redes. Agora veja só, coisinha, se assim posso lhe chamar. Eventos frios não anulam o aquecimento global. Na verdade, o complementa. Mas por hora vamos simplificar para que você entenda bem. Primeiro, precisamos diferenciar o tempo e o clima. O tempo são as condições atmosféricas registradas em um curto período. Isso varia no dia a dia, sabe? Já o clima é o estudo do tempo ao longo de 30 anos. E por isso é mais definitivo. O que justifica também o porquê as previsões do tempo nem sempre são tão assertivas, como eu disse, e variam no dia a dia. Resumindo tudo, não é porque em um determinado local do globo está frio em um dia que a Terra inteira está fria junto, né? A temperatura média do globo está, sim, esquentando cada vez mais. Sim. E o que é que isso tem a ver com o aquecimento global? Porque assim, tu falou e pra mim nada está claro. Só tentei dizer um negócio. Fala mais, pra ver se eu te compreendo, que até então não te compreendi nada. Vamos lá. É preciso entender que o aquecimento global é o aquecimento médio do clima de todo o globo. Isso significa dizer que mesmo aí onde você está nesse exato momento esteja frio, o clima do planeta como um todo está sim esquentando cada vez mais. Tá certo. O aquecimento global pode até estar existindo, mas o que nós, seres humanos, temos a ver com isso? Nada, né? Eu lembro que eu vi no Twitter Alexandre Garcia, aquele repórter da Globo, falando que era a culpa do Sol. Então, já tá explicado, o aquecimento global é por conta do Sol. Não, mas calma aí. Isso aí tu tá se referindo não é uma reportagem com embasamento científico. Lembra, né? Já falei que é importante embasamento científico. Isso é apenas uma opinião pessoal emitida por ele. Uma opinião meio troncha. Vamos começar, né? Vou te explicar o que realmente acontece. Calma, deixa que essa eu explico. O aquecimento global acontece desde que a Terra existe. Durante os milhares de anos, os períodos frios e quentes se alternam de uma forma que só eles conseguiam se entender. Porém, com o passar do tempo, principalmente nos últimos 50 a 150 anos, essa mudança climática vem ocorrendo muito mais rápido do que geralmente ocorreu em toda a história do planeta. É muito provável que a influência humana seja a principal causa do aquecimento desde a metade do século XX. E é verdade que muito do gás carbônico emitido na atmosfera vem da natureza, mas ela absorve boa parte do que emite, levando a um equilíbrio. Além do meio natural, há também as emissões geradas pelas ações antrópicas, que impossibilita a absorção completa dos gases poluentes da atmosfera. Esse processo se torna ainda mais significativo devido ao desmatamento e ao degelo das regiões permafrostas, porque diminui a capacidade da natureza de absorver o gás carbônico. Tá certo. E a questão do Sol mesmo? Eu tô esperando você me explicar, viu? Nos últimos anos, o Sol tem tido uma tendência de resfriamento. Em contrapartida, a temperatura da Terra vem aumentando. Se esses fatores vêm andando em caminhos opostos, o Sol não deveria ser o principal controlador da temperatura. Neste gráfico, mostra a tendência da temperatura global com relação às mudanças na energia solar que atinge o globo.
A energia do Sol flutua em um ciclo cerca de 11 anos e muda cerca de 0,1% em cada ciclo. Se a temperatura fosse controlada exclusivamente pelo Sol, ela deveria ter esfriado entre 2000 e 2008. Mas assim, isso tudo é grave? Isso é simplesmente extremamente grave, pois gera consequências em todos os ecossistemas e em todos os mecanismos terrestres. Uma das consequências do aquecimento global, por exemplo, foi o derretimento das calotas polares, o que ocasionou um aumento médio do nível dos mares. No século XX, o nível dos mares aumentaram 20 centímetros, e já existe uma estimativa que até 2100 aumente em mais 80 centímetros. Parece pouco para você? Isso já seria mais do que suficiente para inundar áreas de cidades como Nova York ou até pior, como Recife. Adeus, Carnaval do Recife Antigo. Sim, tudo isso é extremamente preocupante. Sem falar que com o aumento da temperatura e da superfície molhada, aumentaria a umidade relativa do ar. Com isso, o clima ficaria cada vez mais violento, contribuindo para que ocorresse com mais frequência chuvas, nevascas, furacões, tufões, maremotos em regiões que já ocorrem. E com tanto calor, mas tanto calor, é possível que em lugares onde hoje são verdes, se tornassem desertos. E esses desertos ficassem com um clima extremamente insuportável. Além disso, a emissão do gás carbônico que sobra na atmosfera é muito prejudicial à saúde. É tanto que as doenças respiratórias vêm crescendo significativamente devido às queimadas e, consequentemente, às fumaças que a gente inala e que são expelidas, né? Ah, estou compreendendo. Mas o que nós, seres humanos, devemos fazer para diminuir essa situação? Como disse Cláudio Ângelo, autor do livro A Espiral da Morte, tão importante como as mudanças climáticas são as decisões que o sistema político toma para mitigá-las ou para reagir a elas. Então, é de extrema importância que nós saibamos apreciar as políticas públicas de cunho ambiental e que elas combatam todas as agressões ao meio ambiente. Mais do que isso, é necessário que os nossos políticos não só participem, como também apoiem todas as decisões globais que dizem respeito ao clima e outros temas do meio ambiente, como, por exemplo, o Acordo de Paris, o Protocolo de Kyoto, entre outros. E que eles saibam como combater o desmatamento, criando políticas públicas de proteção ambiental. E também apoiem iniciativas como a criação de cidades verdes, com foco voltado para a arborização e um melhor gerenciamento dos resíduos sólidos. O combustível dos carros também tem um potencial enorme de poluentes. Então, é necessário que seja difundida a ideia da popularização de carros elétricos e principalmente do uso de transportes coletivos e bicicletas. Nossa, tu não sabe, eu vi uma reportagem ainda insistindo nessa ideia de que o clima tá esquentando, é cada uma. Calma, deixa que essa eu te explico.